A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem como premissa efetuar o tratamento adequado da coleta de informações de dados pessoais de pessoas físicas, no caso, né? Levando em consideração desde a coleta até o processamento, passando por armazenamento, classificação e disponibilidade dessas informações com parceiros e fornecedores. É isso que se trata a LGPD. Bom, a LGPD por si só, ela não vai garantir a segurança e disponibilidade da informação dos usuários. É uma lei que regulamenta e trata as boas práticas e como deve ser feita uma proteção adequada. Tá? O que vai garantir a proteção e a eficiência no armazenamento das informações são um conjunto de processos, onde você tem que ter a finalidade que você está coletando a informação, quais são as informações necessárias para aquele fim e depois a conscientização por parte do usuário final, no caso o CPF. Por que ele está sendo coletadas as informações, como essas informações estão sendo guardadas, armazenadas, ele tem que estar ciente disso, até para ele poder revogar a permissão de coleta ou não, que é previsto pela lei também. Pensando em ciência por parte do usuário final, né, o CPF, as empresas já fazem o tratamento das informações de forma adequada. O que muito acontece é que não existia uma regulamentação por parte do governo que dizendo o que se pode ter coletado e tratado nessas organizações. Tendo em vista esse cenário, o governo criou para a LGPD uma nova posição dentro da companhia, que é o oficial de proteção de dados, né? Americanizando, um DPO, né? Vai ser popular, nós vamos ouvir muito essa informação nos dia a dia, é um novo cargo dentro das organizações, e esse DPO, ou oficial de dados de proteção, vai ser o responsável por estar gerindo essa informação da organização, orientando todo o corpo diretivo, o que deve ser coletado, o que deve ser informado, isso para o governo, para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que também é uma nova agência que está sendo executada, está em montagem, né? E já é um órgão de fiscalização. A princípio, essa organização vai começar a fiscalizar junto com o DPO se o tratamento de dados efetuado nas empresas estão de acordo com a lei. Em linhas gerais, esse DPO, que agora uma vez nomeado na sua organização, ele vai ser o elo de ligação entre a lei, né, seria a agência nacional, e a empresa. Ele é o responsável por zelar e monitorar toda a atividade de extração de informações por parte de CPFs dentro da organização. O papel dele inicial vai ser, primeiro, conscientizar a organização, zelar pelas bases legais, aí sim é interlocução, né, e certificar que o usuário final tenha transparência dos dados. Veja bem, a empresa normalmente já faz esse tipo de ação. O que acontece é que você não tem um processo a qual está descrito, regulamentado para uma avaliação de impacto, onde demonstre que você tem, por ética, por competência, toda essa organização no seu fluxo de trabalho e se preocupa principalmente com o seu cliente final e as informações dele. Você tendo isso, as empresas não vão ter grandes mudanças no papel, e sim o papel de zelar, né, de ter o DPO como um zelador e um elo de comunicação. Lembrando que a maioria das empresas, dependendo do tamanho, não vão necessitar de tantos DPOs, tantos agentes. Empresas grandes, sim, subdivididos. Por isso que você deve ter ouvido falar, ou vai ouvir falar, que existe DPO jurídico, que ele vai tratar dos contratos, DPO técnico, vai tratar da parte técnica, parte de tecnologia, e um DPO de assessoria de imprensa, que vai pegar como a empresa se comporta no cenário econômico, né, do produto que ela está comercializando, ou no assunto com que ela está dizendo. Então é um pouco complexo você pensar em uma organização grande, mas uma organização pequena, um DPO ou um terceirizado vai muito bem implantando tecnologia e processo na sua organização. Tudo vai depender do seu negócio, o tamanho do seu negócio, o envolvimento que você tem com os dados coletados dos seus usuários. Muita atenção. Todas as empresas que possuem dados, que são dados que identificam clientes CPF, de qualquer forma, vão ter que se adaptar à lei. A lei é para a privacidade de informações e dados pessoais. Lembre, a proteção todos nós já fazemos ou entendemos que deveríamos fazer. Agora, a privacidade, a proteção da privacidade desses dados, se você usa, utiliza ou fomenta qualquer tipo de informação, você vai precisar tratar, vai precisar colocar, não são todos os passos da lei, todos os artigos, mas um pedacinho da lei para cumprimento de obrigação vai ter que ser feito. Agora vamos falar um pouco de penalidade no não cumprimento da lei. Tá? A lei é bem rígida. Tendo em vista que ela é uma replicação da lei europeia, o Brasil também seguiu as mesmas penalidades. Tá? O descumprimento dessa lei, você vai poder pagar até 50 milhões de reais por descumprimento da lei, por parte da lei. É óbvio que não é a primeira sanção, você chega lá já está pagando 50 milhões. Não, não funciona assim.
Pode ser até 2% do seu faturamento. Depende, isso aí quem vai julgar será o governo lá, um juiz de ordem, quando o processo der andamento. Tá? O mais importante hoje é se preocupar com a advertência. Tá? Essa advertência é onde vai ser estipulado um prazo para a legalidade. Tá? Essa advertência ela pode ser feita agora pelo governo, ou ela pode ser feita posteriormente pelo governo também, ou um órgão fiscalizador. E aí você vai ter um período, um prazo, a qual você vai ter que cumprir algumas observações feitas pelo oficial. O DPO vai analisar essas informações, vai consultar o corpo diretivo da empresa, e aí vão ser tomadas ações administrativas internas. Essa multa, é bom frisar, que começa sempre com advertência, multa simples, depois uma multa diária, que essa sim pode chegar, dependendo do tipo de vazamento de informações e dados de privacidade, pode chegar a 50 milhões diários. Então vamos pensar em uma organização grande. Por óbvio, uma organização pequena, que não tem 50 milhões, não vai ser pago 50 milhões. O juiz vai ter o bom senso de trabalhar a 2%. Junto com isso, ele vai analisar também no julgamento a reincidência dessa multa. A órgão de fiscalização já foi e já informou várias vezes que existe um erro de proteção, um erro de privacidade e você não teve nenhuma preocupação com a sua organização. Se você não teve preocupação, ele entende que você não está querendo cumprir a lei. Por conta disso, a sua multa pode aumentar. Mas o que eu acredito que seja pior da lei, seja a punição administrativa, onde você fica com seus dados expostos. Em mídias sociais, em jornais e veículos de imprensa vão circular. Olha, sua empresa, a empresa XPTO, vazou os dados assim, assim, assado, que afetou milhares de assinantes. Isso daí é no meu ver, em negócio, além da multa, é que vai piorar. E se você ainda assim não tiver nenhuma ação, você ainda vai ser obrigado a extinguir esses dados dos usuários, ou seja, você deixa de trabalhar essa função. Por ordem judicial. Não é simplesmente assim, eu estou sugerindo, o governo está sugerindo que você desative a sua operação. Não, não. Você vai ser obrigado a excluir todos os dados, todos os históricos de compras, todos os históricos que você teve com seus CPFs, com seus clientes e começar do zero com proteção. Isso aí nós julgamos ser pior do que as multas, porque além de você pagar uma penalidade, você fica impedido de ganhar novos recursos e faturamento para a sua organização. A gente falou agora de multa, sanção administrativa, o que acontece, o que deixa de acontecer, do lado que é prejudicial ao negócio. A lei não está aí para prejudicar o seu negócio, ela está aí para te ajudar, inclusive, a ganhar mais credibilidade no mercado. Não é cara a implementação. É óbvio que vai depender muito da sua importância de segurança e proteção de dados, que já deveria ter lá atrás, com as soluções de informática lá, servidores, firewalls, antivírus, políticas internas de restrição a acesso, a pastas, a recursos, não é caro. Tá? Se você analisar o valor de um DPO, se vocês analisarem isso, ele está muito ligado à quantidade de processos que a sua empresa possui. Então, se você processa poucos dados, uma avaliação de impacto de um DPO vai ser menor, o custo é menor para essa avaliação. Se você for uma organização muito grande, que tem muitos departamentos, uma organização, por exemplo, de RH, um mercado eletrônico que tem várias outras funções e trabalha com uma base extensa de informações e parceiros atrelados, o DPO, ou nesse caso os DPOs, os agentes de proteção de dados, vão ter mais trabalho para documentar e criar as avaliações de impacto. Aí o custo aumenta. Então, se você é uma pequena empresa, seu custo é bem pequeno para entrar em regulamentação com a lei. Se você é uma empresa média, ok, seu custo não vai ser um custo tão exorbitante, tá? Mas vai ter um custo maior do que a empresa pequena. Então, cada um no seu quadrado, cada empresa com a sua característica. Nós, da ItSafe, tomamos cuidado para que analisar isso e colocar o profissional correto para o tamanho da sua empresa, para o tamanho dos dados a serem processados. Pessoal, tem um detalhe importante. Todo mundo se fala em proteção de dados, proteção de dados. A proteção que nós estamos referindo é proteção de privacidade. A sua empresa ou a empresa de algum conhecido ou até na internet, vocês devem ter visto lá. Houve uma falha de proteção de dados que causou parada de servidores. Servidor do provedor tal saiu do ar. Isso é uma falha de proteção de dados. Uma falha de privacidade é totalmente diferente. A gente costuma dizer em tecnologia que uma falha de proteção não necessariamente é uma falha de privacidade. Mas sempre que há uma falha de privacidade, antes ocorreu uma falha de proteção. Ou seja, um sistema de segurança, firewall, antivírus, um processo mal descrito, uma programação mal feita, causou a perda de privacidade. Era uma dica que a gente queria dar para um entendimento melhor do que a lei limita-se à proteção de dados privados, pessoais. É isso, essa é a dica. O processo de implementação de LGPD na organização depende muito da organização.
O principal e o primordial para inicializar um processo é a conscientização da diretoria. O boarder da empresa, o proprietário da empresa, o gerente de TI, a pessoa do RH, né? O pessoal do RH. Quem é você nessa instituição? Você que vai conduzir esse processo de implementação tem que estar ciente de que você precisa fazer. Depois é a nomeação dos agentes de proteção. Vai existir um agente de proteção na sua empresa. Quem é esse agente de proteção? Ele tem competência técnica, competência jurídica, conhece seu negócio? Você tem que colocar uma pessoa dessa forma. Logo em seguida, é o mapeamento de dados. Você vai precisar mapear os seus dados. Um DPO vai mapear os dados. O que eu preciso? O que eu coleto de informação? Para que fim? Isso daí, todo esse mapeamento faz parte da startup de sinalização da LGPD. Criando ou alterando as suas políticas. Veja bem, eu já estou presumindo que você já tem alguma coisa. Lá atrás, eu disse que não era caro. E agora você vai ver que não é tão caro. Se você já tem parte do seu processo, você vai aproveitar. Logo em seguida, base legal. O que eu coleto pela lei tem base legal? Vamos mexer em contrato? Política interna? O que nós vamos fazer? Tem que entender o seu negócio. Logo em seguida, seguindo o nosso linha de raciocínio, logo em seguida, treinar a sua equipe. A sua equipe precisa estar ciente que ela vai, ora, receber dados adicionais, com maiores responsabilidades, horas menos dados, e aí tem a parte de capacitação da equipe. Junto com essa captação da equipe, vai ter um treinamento completo da sua equipe, e logo em seguida, você vai ter que repetir isso daí. Ou seja, você vai ter que fazer um ciclo sempre que você tiver mudança de processo ou mudança de paradigma da sua empresa. Esse daí é o processo inicial. Existem outros processos, claro, depende do seu negócio, mas os básicos são esses. Agora, eu preciso saber, para ajudar vocês, qual é o seu negócio? Como que nós podemos ajudar vocês? Conte para a gente o seu negócio, que nós temos uns processos definidos e pré-definidos para atender a sua demanda. A ITSafe é uma empresa de tecnologia aliada a negócio. Qual é o seu negócio? A LGPD está aí, a gente está aqui para te ajudar.